Vamos ler? Capítulo 15 de Samuel? Então, deixa eu te fazer primeiramente uma pergunta. Você sabia que a desobediência pode custar caro? Pois é. Neste capítulo, nós vamos aprender assim uma das lições mais importantes sobre como Deus vê a obediência. E vamos descobrir também, o que aconteceu com Saul e como isso impacta a nossa caminhada de fé. Bora ler? Então, vem comigo, vamos lá. Capítulo 15, 1 Samuel. Um dia Samuel disse a Saul: O Senhor me mandou derramar óleo sobre a sua cabeça como sinal de que você reinaria sobre o povo de Deus, Israel, e assim eu fiz. Por isso, ouça agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas porque não permitiram meu povo atravessar o seu território, atacando quando Israel veio do Egito. Nós já lemos isso em outros capítulos anteriores de outros livros, né? Agora vá e destrua por completo os amalequitas. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, crianças maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Diante disso, Saul reuniu o seu exército em Telaim. Haviam 200.000 soldados de infantaria, além de 10.000 homens vindos de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Saul mandou um recado aos queneus: saiam do meio dos amalequitas, pois se não saírem serão destruídos junto com eles. Pois vocês foram bondosos com o povo de Israel, quando ele saiu da terra do Egito. Então os queneus se retiraram. Saul então atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Agag, rei dos amalequitas, foi preso com vida, porém Saul matou todo o povo. Saul e seus homens não mataram Agag. Nem o que havia de melhor em ovelhas e bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas destruíram tudo o que valia pouca coisa ou era inútil. O Senhor disse então a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou em oração ao Senhor toda a noite. Na manhã seguinte, ele levantou-se bem cedinho e saiu para encontrar Saul. Alguém disse a Samuel: Saul foi para um monte Carmelo levantar um monumento para si próprio e dali seguiu viagem para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou. Que o Senhor o abençoe, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Então, o que significa esse balido de ovelhas e o mugido de bois que estou ouvindo? Perguntou Samuel. Os soldados não mataram o melhor das ovelhas e dos bois, confessou Saul. Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao restante, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: Espere, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. Saul disse: Fale. E Samuel lhe disse: Embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi escolhido cabeça das tribos de Israel? O Senhor não ungiu rei sobre o povo de Israel? Ele lhe mandou um recado e disse: Vá e destrua por completo aquele povo pecador, os amalequitas. Lute contra eles até morrerem todos. Por que, pois, você não obedeceu ao Senhor? Por que se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam e fez exatamente o que o Senhor reprova? Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que ele me disse para fazer, trouxe o rei Agag e matei todos os outros. E somente quando meus soldados exigiram é que lhes dei permissão para conservar o melhor das ovelhas e bois e o que os amalequitas possuíam, a fim de sacrificá-los ao Senhor. Samuel respondeu: Acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros.
Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você, para que não seja rei. Finalmente, Saul confessou: pequei. Na verdade, desobedeci às suas instruções e ao mandamento do Senhor, porque tive medo do povo e fiz o que me pediram. Por favor, perdoe o meu pecado, agora vá comigo adorar ao Senhor. Porém, Samuel respondeu: isso não vai adiantar nada. Você rejeitou o mandamento do Senhor e ele rejeitou você, para que não seja rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul agarrou o manto de Samuel e com isso rasgou. Então Samuel disse: está vendo? Também o Senhor hoje rasgou de você o reino de Israel e o deu a um dos seus patrícios, que é melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente, nem muda de opinião, porque não é homem para mentir. Mas Saul insistiu: pequei, pelo menos honra-me diante dos líderes e diante do meu povo, indo comigo adorar ao Senhor, o seu Deus. Por fim, Samuel concordou e foi com ele para adorar o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag chegou confiante, pois pensava consigo mesmo: por certo já passou a amargura da morte. Porém Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mães sem filhos, agora sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel cortou Agag em pedaços perante o Senhor em Gilgal. Depois disso, Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá. Samuel nunca mais viu Saul, porém ele lamentava sempre pela sorte de Saul, e o Senhor ficou triste de ter colocado Saul como rei de Israel. Uau, gente! O que nós acabamos de ler narrou assim um momento decisivo, né, na história de Saul, na história de Israel. Porque Deus, através do profeta Samuel, ordenou que ele destruísse completamente os amalequitas, inclusive todos os seus bens, devido aos seus atos de maldade, né, contra Israel no passado. Mas, apesar do pedido de Deus, Saul desobedeceu ao poupar Agag, que era o rei dos amalequitas, e pegou também, né, o melhor das ovelhas e do gado, justificando que esses animais seriam usados como sacrifício ao Senhor. Aí quando Samuel confrontou Saul, ele tentou se justificar, né, mas Samuel o repreendeu com uma frase fundamental que nós lemos aqui: obedecer é muito melhor do que sacrificar. E como consequência da sua desobediência, Saul perdeu o favor de Deus e foi rejeitado como rei. E este capítulo revela não apenas a fraqueza de Saul como líder, né, mas também a seriedade como Deus encara a obediência e as ordens dele. E aí Samuel, em obediência a Deus, matou Agag e deixou claro que o reino seria dado a outra pessoa. A gente vai entendendo os detalhes, né? Porque o nosso Deus é Deus de detalhes. E aí, quais são as lições que a gente pode extrair deste capítulo para a gente poder aplicar em nossa vida? De cara, eu percebi que Saul tentou justificar a sua desobediência com a intenção de oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas Deus valoriza muito mais um coração obediente do que esses atos externos, né? Ou seja, a obediência é mais importante do que as boas intenções. Dizem por aí, tem até uma frase que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções, não é verdade? Pois é. Saul seguiu, vamos dizer assim, parcialmente a ordem de Deus, mas decidiu agir conforme a sua própria vontade. Então, ou a gente segue as instruções de Deus de forma integral, ou não seguimos. Não existe mais ou menos no reino dos céus. É ou não é? Outra coisa importante foi que, ao ser confrontado,
Saul culpou os outros e não reconheceu plenamente a sua culpa, né? E aí é que está o problema, porque a verdadeira transformação começa com o coração arrependido, genuinamente arrependido e disposto a mudar, né? E não foi o que aconteceu, não foi o que nós lemos aqui. Gente, nós vivemos num mundo das consequências. O que nós fizemos ontem, estamos vivendo as consequências hoje. E que vão muito além de nós. E as ações de Saul, elas não apenas afastaram ele do trono, como também impactou assim, né? As ações dele impactaram toda a nação de Israel, né? Deus está à procura de corações humildes, obedientes. E esse capítulo, ele prepara o caminho para a escolha de Davi como rei. Era alguém que tinha um coração, segundo o coração de Deus. E aí, como é que a gente pode, juntos, assim, refletir sobre este capítulo? Para a gente fazer assim, uma autoanálise, né? Para a gente poder se desenvolver pessoalmente, espiritualmente. Por exemplo, você é daquelas pessoas que ao cometer um erro fica se justificando para tirar a sua parcela de culpa? Pensa nisso. Quando você é confrontado, confrontada por outras pessoas, pelos seus erros, como é que você costuma reagir? Você assume de cara a sua responsabilidade e fala, eis-me aqui, pequei. Ou você fica, olha, não, mas aconteceu isso, porque por causa daquilo, por causa disso, do outro. Reflita. Você prioriza o fazer para Deus ao invés do ser para Deus? Como é que isso impacta a sua caminhada espiritual? Isso é muito importante, é preciso refletir, tá? Vamos finalizar os nossos ensinamentos de hoje, aprendizados, nosso estudo diário, né? Agradecendo ao Senhor com uma breve oração. Então vamos lá, fecha os seus olhos. Ai, obrigada, Deus. Muito obrigado. Hoje aprendemos sobre a importância da obediência inquestionável do Senhor. E também sobre a gravidade das justificativas, dos atos errados que praticamos. Pai, eu te peço, molda-nos, Pai, tantas vezes quantas forem necessárias, conforme a tua vontade. Porque o teu propósito para a nossa vida, os teus sonhos são muito melhores do que os nossos. Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te agradecemos por tua paciência conosco. Nós te amamos e bendizemos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada. Beijo no seu coração. Amanhã tem mais e compartilhe com pelo menos uma pessoa que você acha que precisa refletir tudo isso que a Bíblia nos mostrou hoje, tá? Tchau.